Oi pessoal, eu sou o Arthur e vou falar rapidamente sobre o artigo intitulado Evolução e Adaptação Ambiental, revelados pelo sequenciamento do genoma completo de Spirodela. Esse artigo foi publicado no ano de 2019 pela revista PNAS. A Spirodela polyrhiza, também conhecida como lentilha de água, são pequenas plantas aquáticas de crescimento rápido e que pertencem às ordens das monocotiledôneas. É uma espécie que apresenta grande biomassa produtiva e pode ser encontrada em regiões temperadas e tropicais. Elas sobrevivem em lagoas de água doce, e corpos de água eutrofizados. São compostas basicamente por uma pequena fronde, essa aqui que a gente vê na imagem, e algumas raízes adventícias. O estudo dessa espécie pode fornecer alguns insights sobre a evolução das raízes nas primeiras linhagens das angiospermas. E também pode ajudar a compreender as adaptações necessárias para o ambiente terrestre e de água doce. Diferente de alguns gêneros próximos, a Spirodela possui raízes adventícias, porém essas não têm a função de absorção de água e de nutrientes. Elas são mais atuantes em manter a posição vertical na água e também para promover uma dispersão vegetativa, se aderindo em alguns animais. Por causa desse contato direto com a água, as folhas estão sujeitas à ação de micro-organismos, que podem atacar as plantas. E para isso, elas possuem alguns mecanismos de defesa. Já foi observado que o extrato bruto dessas folhas exibe uma resistência antimicrobiana para fungos e bactérias. Para fungos e bactérias que estão transmitidos pela água. Essa propriedade pode ter um potencial uso terapêutico, antimicrobiano. E para a gente entender a natureza molecular dessas propriedades, a gente imagina que é necessário um grande repertório de genes, que expliquem esses potenciais e propriedades moleculares. Existem alguns métodos de sequenciamento que a gente chama de métodos de leitura curta. Esses métodos podem apresentar, na hora da montagem do genoma, algumas lacunas e que pode acabar trazendo informações ausentes nesse genoma. E para compreender esses mecanismos moleculares, esse tipo de montagem pode ser ruim. Para isso, nesse artigo, eles fizeram dois tipos de sequenciamento. Um de leitura curta, e um que é o PacBio de leitura longa, de mais de 10 kilobases. Nessa tabela aqui a gente vê a comparação desses dois métodos em relação a alguns parâmetros importantes. Com o sequenciamento do PacBio, a gente vê que teve uma cobertura de 126 vezes, um número de contigues bem menor, de 411, uma mediana do comprimento de contigues de 831, e os autores discutem que esses parâmetros demonstram uma qualidade de 44 vezes, a qualidade de informação. Nessa figura, a gente vê a comparação entre esses dois genomas, por meio do PacBio e do DNA Shotgun. E sobre a evolução e desenvolvimento da raiz, eles realizaram algumas análises de microscopia. Essas corroboram também para essa função diferenciada das raízes, E isso também é observado pelo desenvolvimento primitivo dos tecidos parenquimais, como xilema e floema, e até a perda de função desses tecidos. As Spirodelas têm
12 raízes adventícias, né, por fronde, e não possuem raízes laterais ou secundárias, ou mesmo pelos radiculares, que são mais necessários para a absorção de água e nutrientes. Foi usado sequências de proteínas de arroz, né, que estão envolvidas no desenvolvimento das raízes, e observou que, comparando esses genes, né, eles estão homólogos em Spirodela, principalmente os genes para o desenvolvimento de raízes adventícias, que é o que ela tem, né? Só que os genes envolvidos no desenvolvimento de raízes laterais e de pelos radiculares estão ausentes, né? Algumas dessas proteínas desse ciclo de desenvolvimento estão ausentes, que mostra também que essa função de absorção pelas raízes foi meio que perdida para a espécie. Sobre os genes de resistência à doença, né, como ele tem esse contato direto com a água, eles podem adquirir alguns desses genes, desses micro-organismos, né, que atacam. E esses genes de doença, de resistência à doença, são vistos em repetições duplicadas, né, em repetições em tandem, o que pode mostrar um aumento de expressão desses genes, né, essas repetições seguidas, né, pode promover um aumento da expressão. E além do aumento da expressão, observa-se que na Spirodela essa expressão é mantida a níveis elevados e constantes, chegando a parecidos a genes constitutivos, né? A ideia principal desse artigo está na utilização do sequenciamento genômico para tentar desvendar essas regiões do genoma que possuem informações relevantes sobre a evolução das espécies e a adaptação delas ao ambiente, com o objetivo de buscar novas aplicações desses conhecimentos, né, em potenciais usos para a lentilha de água, como na atuação de bioreatores e também biorremediação. Essas daqui foram as referências usadas e obrigado pela atenção.